Muito bem, olá, aqui é o professor Charles da Oficina do Estudante. Voltamos a falar um pouquinho sobre a literatura do século XIX e XX em 4 das narrativas solicitadas pela FUVEST e pela Unicamp. Vamos lá. Seriam elas Cidade das Serras, O Cortiço do Sr. Aloysio Azevedo, Vidas Secas de Graciliano Ramos e Capitães da Areia de Jorge Amado. Muito bem. O propósito dessa fala é trazer à tona as diferenças ou até semelhanças que possamos encontrar entre os narradores dessas obras. Vamos à teoria. Os realistas e de tradição naturalista, de modo especial, propõem que o narrador deva garantir um certo distanciamento crítico e, portanto, narrar em terceira pessoa os seus enredos. Parece ser o caso de O Cortiço do Sr. Aloysio Azevedo. É também o caso de Vidas Secas. E, todavia, não encontramos isso na Cidade e as Serras. Mas voltamos a encontrar em Capitães da Areia. Há 3 obras, portanto, que propõem narradores em terceira pessoa, né, com esse distanciamento crítico. O Cortiço, Vidas Secas e Capitães da Areia. A obra Cidade e as Serras parece constituir uma exceção. Nisso, acaba se aproximando àquela pesquisa um pouco diferente do Sr. Machado de Assis, com o narrador em primeira pessoa. Mas vamos lá. Terceira pessoa. Quando eu olho para O Cortiço e vejo aquele narrador em terceira pessoa, fora da história, olhando para a história, entretanto, de modo onisciente, me parece isso ser equivalente ao que se encontra em Capitães de Areia. Equivalente em todos os sentidos. A não ser em um. O narrador de Capitães de Areia parece, em certo momento, propor uma certa afetividade, um certo envolvimento entre ele e os Capitães da Areia, os personagens. Agora, no Cortiço, há uma certa garantia dessa objetividade maior, um distanciamento maior. Um procedimento parece que aproxima os dois, entretanto, ainda mais. Há umas referências sobre espaço em que tanto o narrador do Cortiço quanto o narrador de Capitães da Areia acabam colocando-se no texto como uma espécie de narrador onipresente, dizendo coisas como, por exemplo, a personagem queria pular cá para fora, isso no Cortiço. Cá é o lugar do eu. Portanto, o personagem, o narrador que aqui fala, parece também ser personagem, parece isso levar o narrador a um lugar de observador da própria realidade, in loco, quer dizer, foi ao lugar entender aquele lugar. Muito bem. É o que acontece também em Capitães da Areia, que parece ter um pouco a ver com um dado biográfico. O próprio Jorge Amado também, in loco, viveu inclusive um tempo com os Capitães da Areia para entender um pouco daquela realidade, da marginalidade da Cidade Baixa. Então, também faz esse desviozinho de referência temporal em que aparece o lugar da primeira pessoa em vez da terceira pessoa. A gente diz, há uma certa onipresença desse narrador quando ele propõe esse desvio no espaço. Agora, quando a gente imagina o narrador como o narrador da Cidade e as Serras, nós temos lá uma primeira pessoa, o que a princípio nos faz pensar em obras como Dom Casmurro, né, em que se tem um narrador memorialista, mas não é bem o caso. O memorialista se faz quando ele faz, como narrativa, uma autobiografia. E no caso da Cidade e as Serras, nós encontramos um narrador que é Jacinto Galeão, o narrador que é José Fernandes, falando sobre o protagonista que é Jacinto Galeão. Enfim, o protagonista não é o narrador. E nesse caso, me parece que o Sr. Eça de Queiroz propõe, dentro de uma obra realista, e dentro dessa obra que tem pendência naturalista, uma espécie de experimentalismo no foco narrativo. O narrador é testemunha da vida do protagonista, quer dizer, Zé Fernandes é testemunha e participa, assim, como coadjuvante na vida do protagonista Jacinto Galeão. É isto. Enfim, comparar essas 3 posições de terceira pessoa, onisciente, de fora da obra, olhando para os fatos,
com este primeira pessoa testemunhal da cidade de Alceste, parece ser um dado importante para a gente responder questões aí sobre foco narrativo. Um abraço, até a próxima. Boa sorte.